Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. É, Nós vamos bater um papinho hoje sobre diálogo em família. Nós sabemos que nós vivemos um tempo, né, não tão bom assim, onde estamos praticamente retidos, presos dentro de casa, mas há que se entender também que Deus, às vezes, não estou dizendo que é a culpa dele, a pandemia, propicia momentos para que nós possamos verdadeiramente estarmos mais juntos, mais perto uns dos outros. Então, vamos, antes de começar realmente a dissertar sobre diálogo em família, nós vamos conversar um pouquinho com o Espírito Santo de Deus, invocando a sua luz, invocando a sua presença no meio de nós, para que nós possamos verdadeiramente compreender aquilo que Deus quer de nós, falar aquilo que Deus quer que nós falemos também, e entender aquilo que o Espírito Santo nos orienta a entender. Peçamos então a unção desse Espírito e digamos todos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. É como eu estava falando, né? Essa questão da pandemia também, apesar de tudo de ruim que acontece, nos deu a oportunidade de estarmos mais juntos em casa. Isso favoreceu para uns, para outros não. Nós temos que compreender essa dinâmica do viver em família em primeiro lugar. O que é viver em família? Por que viver em família? Bom, por que viver em família a gente sabe. É um desígnio de Deus, no qual Deus, lá no início dos tempos, uniu homem e mulher e criou ali essa linda, primeira e maravilhosa instituição que é a família, esteio da sociedade. Sem ela, o ser humano estaria perdido, solto pelo mundo aí, desgarrado, né? Sem valores. E a família é isso aí. Ela é aquela que ensina os valores aos seus filhos, que dá caráter, moral, dignidade, através do ensinamento do pai e da mãe para os seus filhos, para que possam crescer e serem bons cristãos, pessoas de valor, pessoas que vão cumprir verdadeiramente e fielmente aquilo que Deus quer. É claro, muitas vezes somos falhos, né? Falhamos. Nossos pais nos ensinam uma coisa, nos ensinam o que é verdade, nos apontam o caminho de Deus. Mas chega num determinado momento que às vezes nos desgarramos desses ensinamentos. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar, né, para a gente poder em casa compreender aquilo que Deus quer de nós, compreender aquilo que nossos pais, por nos ensinarem, eles têm uma preocupação ao nos ensinarem. Por quê? Porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, é fácil fazer. Mas tudo aquilo que serve verdadeiramente para que nós possamos crescer em espiritualidade, crescer em valores tanto cristãos quanto morais, tudo isso vem ao encontro de cada um de nós porque nossos pais têm essa preocupação. Porque receberam também isso dos pais dele, nossos avós e assim por diante. E temos que honrar isso. Então vamos lá. Hoje em dia o diálogo dentro da família está um tanto quanto, vamos dizer assim, nem morno, está frio, né? Está quase gelado. Poucas famílias conseguem ter um diálogo
concentrado, um diálogo saudável, um diálogo equilibrado, onde possamos nos compreender, nos entender melhor. Mas uma dica para isso é nós nos desconectarmos, né? Celular, internet, televisão. Temos que, em determinados momentos, ou grande parte do tempo, nos desconectarmos. Deixar aquilo, né, aquelas coisas de lado um pouquinho, para que nós possamos abrir dentro de nossas casas, dentro de nossos corações, né, um canal para dialogar, para conversar. Então, nós hoje somos possuídos por aquilo que nós possuímos, né? Essa realidade virtual que nós vivemos, essa realidade aí que nós estamos vivendo dia a dia, pouco se conversa dentro de casa, pouco se vai ver o que está acontecendo com um, não se importa às vezes com o sofrimento. Às vezes pode ter alguém dentro de casa sofrendo e nós não damos a mínima porque nem perguntamos como é que está fulano. Acorda-se de manhã cedo, não se dá um bom dia, né? Vai dormir, não se dá uma boa noite. Às vezes nem rezamos também, nem quando acordamos, nem quando vamos dormir. Não nos lembramos que o outro é um meio que edifica a vida da gente, né? E a nossa salvação passa pelo outro, pela outra. E a gente tem que compreender isso. Então, como ter um diálogo sadio? Em primeiro lugar, uma coisa muito importante que a gente tem que estabelecer na vida da gente é Deus. A presença de Deus em nosso meio. A presença de Deus dentro de nossa casa. A partir da presença de Deus, que vem através das nossas orações, de quando nós nos dirigimos a Ele e pedimos sinceramente, abrimos nosso coração a esse Deus vai se fazer presente lá. Nós vamos ter uma qualidade de vida, uma qualidade espiritual melhor, que vai abrir o nosso coração e todo o nosso discernimento, e nós vamos compreender que é importante estar conversando em casa. É importante nos deixarmos orientar pelo Espírito de Deus para que todas as coisas aconteçam no tempo, no momento e conforme a vontade de Deus. Então, conversar dentro de casa, volto a dizer, não é fácil, não está sendo fácil. Mas se temos essa oportunidade, se temos a oportunidade de nos dirigirmos uns aos outros, saber como é que estão, como é que estamos, como vai a sua vida, como foi no trabalho hoje, como foi na escola hoje, que dificuldades você está tendo, tem um projeto para desenvolver em família, que projeto é esse? Como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros para estar fazendo com que esses projetos que nós idealizamos, volto a dizer, isso, se for da vontade de Deus, como esses projetos podem ser desenvolvidos com a ajuda da família, com a ajuda de todos que compõem aquele seio familiar. Então, é preciso que nós estejamos mais atentos ao outro, à outra também. É preciso deixar de lado o nosso eu, deixarmos de ser egocêntricos, deixarmos de ser autossuficientes, entender que os outros também têm ideias que podem nos ajudar, colaborar em nossos projetos, colaborar no nosso jeito de ser, de viver, de agir. E vou dizer mais, ninguém ama mais um filho do que o pai e a mãe. Só Deus, aliás, que ama mais a nós do que nossos pais. Então nós temos que compreender que esse amor às vezes pode ser protetivamente excessivo. Mas é para o bem, sempre para o bem, nunca é para o mal. Nenhum pai quer o mal de seu filho, né? Deus então quer só o bem. Então nós vamos ter que buscar uma forma de nos comunicar mais dentro de casa. O que é mais importante? O amor de seus pais, o amor de seus filhos, ou a internet, ou aquele grupo do WhatsApp, ou aquela pessoa lá do YouTube que eu sigo, que você segue? O que é mais importante para cada um de nós?
é a nossa família, é o bem-estar da nossa família. Então nós temos que, no momento da vida, parar e pensar: o que está acontecendo dentro de minha casa que não existe mais o diálogo? Como é que eu posso perceber se o outro ou a outra, se meu pai, se minha mãe, se meu filho ou minha filha está precisando de alguma coisa, está com dificuldade em alguma coisa? É conversando, mas volto a dizer, antes rezando. A oração que nós fazemos nos dirigindo a Deus, ela é importantíssima. Ela nos une mais a Deus, e além de nos unir mais a Deus, volto a dizer novamente, traz para dentro de nossa casa essa presença maravilhosa, essa presença augusta do nosso Deus. Então peçamos a Deus que nossas famílias sejam famílias mais de diálogo. Deixar de lado as questões do mundo que nada agregam de valores familiares, de valores morais e cristãos. Não ensinam nada, o mundo não nos oferece nada que sirva para nós. Então é importante nós termos a consciência de que o seio familiar, aquela estrutura que Deus nos deu, aquilo que Ele idealizou lá no início dos tempos e que nós temos dentro de nossa casa, que é a família. Formamos ali um lar. O que forma o lar? Somos nós, pais, filhos, o amor gerado entre nós, de pai para filhos, de filho para pais. Esse amor gerado forma o lar. Então o núcleo familiar, esse núcleo de amor, essa sociedade de vida que existe ali, é dom de Deus. E nós temos que honrar isso. Nós, filhos, especialmente, temos que honrar nossos pais. E é bíblico isso, né? Honrar pai e mãe. E pais também honrar os seus filhos. Que nós saibamos honrar nossos pais. Que possamos abrir nosso coração dentro de casa. Abrir nosso coração. Porque quando acontece alguma coisa lá fora, né? Para quem que nós corremos? Quem que vem nos socorrer primeiramente? São nossos pais. Então temos que compreender essa bondade generosa de Deus que nos concede a família. Família. Lugar maravilhoso, lugar de paz, lugar de amor. Né? O Salmo 127 expressa bem, né? É uma coisa fantástica quando fala da família, né? Então, que nós possamos obedecer mais. Peço que leia o Salmo 127, né? Para você entrar nessa dinâmica aí do que é ser família. Família é aquela que teme a Deus, é o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, o filho que teme a Deus. E Deus está sempre no nosso meio. Deus está sempre conosco para nos ajudar. Então, irmãos e irmãs, possamos orar, né? Orar, orar e orar. Joelho no chão, para que nós possamos ter famílias mais unidas, famílias que possam dialogar, famílias onde o pai saiba compreender, né? Como o seu filho está, o que ele está passando, o que ele está vivendo, do que ele precisa. E a mesma coisa dos filhos. Isso é uma reciprocidade. Os filhos também têm a obrigação de compreender seus pais, de saber se eles estão precisando de alguma coisa, de algum carinho, especialmente de carinho. Muitas vezes isso é falho, né? E entender que a bênção de pai e mãe é preciosa. Então sempre peçam bênção aos seus pais. Ao sair de casa, ao ir para a escola, para qualquer lugar. Bença pai, bença mãe. E que os pais possam verdadeiramente abençoar seus filhos, fazendo o sinal da cruz da testa, na testinha deles, né? Seja ele qual a idade for, né? E dizer: eu te abençoo, meu filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçando sobre a testa dele, sobre ele o sinal da cruz. Nunca deixar que seu filho saia de casa sem uma bênção. Então isso é importante, filhos pedir a bênção e pai dar a sua bênção. E no âmbito mais de oração, estar juntos, rezar juntos o terço, pedir àquela que foi mãe do Salvador, aquela que é a mãe do Salvador, que é a nossa mãe, Maria Santíssima.
Nossa mãe, ela intercede por nós verdadeiramente. É uma mãe que não falha, que está sempre vindo ao nosso socorro sempre que precisamos, porque ela compreende o que a família também. Ela, junto com São José, criaram o Salvador. São José, pai adotivo, e Maria, mãe de Jesus. Que possamos seguir o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, onde compreenderam e assumiram para eles aquele desígnio que Deus deu a eles. Ou seja, cumprir plenamente na vida deles a palavra de Deus. E como nós fazemos isso? Orando, ajudando, chamando os nossos pais para ir para a missa, chamando os nossos filhos para ir à missa, indo juntos, trabalhando juntos para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E a gente só vai conseguir isso pela oração mesmo. Porque nós vemos o mundo como é que está aí, tão falho, tão cheio de defeitos, tão cheio de coisas ruins. Nós temos que consertar isso. Nós temos uma responsabilidade. Evangelizar. E só iremos realmente evangelizar a partir do momento que nós assumirmos esse Espírito de Deus em nós, dentro de nossas famílias. Convidar mais a Deus para estar junto de nós. Proteger as nossas famílias através da oração, para que o inimigo ali não entre, o inimigo ali não dê nenhum conselho vão, né? Tal qual fala aquela música, eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Então temos que fazer isso, proteger nossas famílias. Mas volto a dizer, abramos nosso coração dentro de nossas casas. Vamos nos deixar inebriar pelo amor que existe dentro dos nossos lares, porque nossas famílias são dom de Deus, são presente de Deus, e nós temos que respeitar isso. Amém? Que Deus os abençoe, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.